Então, vamos conversar sobre a legalidade da ressurreição. Nós sabemos, irmãos, que o nosso Deus, ele é um Deus de justiça. Ele é um Deus que age sempre na legalidade. Ele não faz nada fora dos princípios sobre os quais ele mesmo ordenou o universo, certo? Deus é extremamente justo, extremamente fiel. E ele não se nega a si mesmo. Agora, quem mais sabe disso é Satanás. Ele sabe que, uma vez estabelecido algum princípio por Deus, ele é extremamente fiel e justo, e ele não vai quebrar este princípio, né? Então, quando Deus cria o homem, ele estabelece um princípio. A terra é dada aos homens, certo? Isso está escrito em Salmo 115, 16. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens, certo? Então, isso foi um princípio. Por um princípio criado por Deus, então, para agir na terra, é preciso passar pelo homem. O homem é a autoridade. É como se o homem fosse um embaixador. A embaixada não representa o país? Então, na embaixada, quem quer entrar no país recebe a autorização para entrada, o visto, né, que é dado pelo embaixador. E por mais que existam regras, mecanismos de proteção, algumas vezes pessoas mal intencionadas entram, conseguem entrar, né, conseguem burlar o sistema, a vigilância, a segurança, e conseguem entrar no país, né? A gente vê direto, assim, criminosos, terroristas, que conseguiram burlar o sistema, né? Então, foi assim que Satanás, ele tinha acabado de ser derrotado. Ele tinha acabado de ser lançado da presença de Deus para a terra. Mas ele vê uma oportunidade de dar a volta por cima e de como se ele estivesse armando uma armadilha para Deus, né? Como se isso fosse possível. Então, ele consegue a legalidade para agir na terra, burlando esse sistema de proteção, certo? Então, Adão estava muito bem treinado. Às vezes a gente ouve assim a historinha, né, de Adão e Eva e acha que Adão era um Adão bobão, né, que não prestou atenção. Mas não, Adão estava muito bem treinado, né? Adão estava no papel dele de guardar a terra, de defender a terra, né? Ele tinha o mandato de subjugar, de defender, de guardar aquele território. Só que Satanás, ele entrou por uma brecha, né? Ele enganou a mulher, enganou a parte mais vulnerável. E aí a mulher seduziu, né? Enganou o homem. Então Satanás, ele não é bobo, ele viu a brecha e entrou por essa brecha. E aí dessa forma, Satanás recebeu do homem a legalidade. Quer dizer, ele recebeu o poder, ele recebeu uma autorização legal para agir neste plano terrestre. Vejam, olha só o que Satanás diz para Jesus quando tentou Jesus no deserto. Isso está em Lucas 4, versículo 5. E elevando, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda essa autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Certo? Então, Satanás aqui estava muito seguro, porque ele sabia que tinha autorização legal. A autoridade foi dada a ele sobre os reinos da terra. Agora, irmãos, será que Deus não podia resolver isso com um sopro? Será que Deus não tem poder para derrotar Satanás? Vejam bem, tem gente que acha que Satanás é como um vilão da Marvel, né? Que é assim, diametralmente oposto a Deus e com poder equivalente a Deus, como se fosse assim, o yin e o yang, né? Um outro lado da moeda, o mal equivalente ao bem. Não, gente. Satanás é uma criatura e o poder de Deus é infinitamente maior ao poder de Satanás. E isso é que é o X da questão. Deus não derrota Satanás com um peteleco por causa do quê? Dos princípios, das leis criadas por ele e da fidelidade, da justiça absolutas do nosso Deus, né? E o que dá legalidade a Satanás é o pecado, é a desobediência do homem a Deus. Obediência revela temor, revela aliança, revela lealdade.
E o trunfo de Satanás foi quebrar essa relação de amor, né, de encantamento que Deus tinha com a cereja do bolo da criação, né, o xodó de Deus, o maior tesouro, que era a humanidade. Satanás conseguiu esse trunfo. E ele parecia mesmo que tinha vencido, porque aparentemente ele tinha mesmo estragado a criação especial de Deus, né? O homem que foi criado para ser imagem e semelhança de Deus, agora ele conheceu a morte. E Adão só morreu fisicamente lá para os 900 anos, né? Mas, isso aqui que eu queria trazer, a morte espiritual de Adão e Eva aconteceu instantaneamente. Adão, ele foi separado de Deus, né? Então, aquele ser glorioso, né, que foi criado por Deus, agora ele tinha se tornado um ser derrotado, envergonhado, que se escondia de Deus. Por causa de quê? Do princípio. Qual o princípio? O salário do pecado é a morte. Então, a morte física entrou no mundo, né? Adão, que deveria viver eternamente, morreu lá para os 900 anos. E a morte espiritual aconteceu quando eles foram banidos da presença de Deus. Certo? Até aí tudo bem? Tudo bem? Deixa eu ver aqui o chat. Tudo bem, por enquanto. Então, gente, lá em 1 Coríntios 15, 45, fala que o primeiro Adão, fala do primeiro Adão e do segundo Adão, que é Cristo. Quando Adão passou pela morte espiritual, vamos focar nisso. E lá em 1 Coríntios diz assim, o primeiro Adão era alma vivente. Lembra disso? Isso me chamou tanta atenção agora. Gente, cadê o espírito? Alma vivente. Uma alma que está viva. Não está falando do espírito de Adão, porque o espírito dele estava morto. Certo? Adão morreu espiritualmente. E nós morremos todos com ele. Aqui eu não estou falando só do corpo que passou a morrer, mas do espírito. A morte foi espiritual. Nós fomos separados de Deus. Vamos ler aqui umas palavras, umas passagens. Em Efésios 1, se vocês quiserem, vocês vão abrindo aí. Em Efésios 1, está escrito assim, ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Em Mateus 8, 21, Jesus diz para um discípulo que queria voltar para enterrar o pai, Jesus diz, deixe os mortos enterrarem seus próprios mortos. Em Colossenses 2, 13, está escrito assim, e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões. Então, irmãos, o homem natural está morto espiritualmente, certo? Certo. Então, Deus elabora um plano para derrotar Satanás de uma vez por todas e resgatar a humanidade sem ferir nenhum dos seus princípios, dentro da legalidade. A única forma dele fazer isso seria através de um homem que não tivesse pecado. Somente se Satanás não pudesse acusá-lo de nada, este homem poderia derrotá-lo. Só que isso era impossível, né? Então, ao longo da história, o plano perfeito de Deus em Cristo, ele estava velado, ele não podia ser revelado, porque Satanás estava de olho e sempre tentava abortar a semente do Salvador. Desde lá de Adão e Eva, quer dizer, os primeiros que nasceram foram Caim e Abel, Satanás já deu um jeito de estragar o negócio, né? Então ele foi lá, contaminou a Caim com ódio, com inveja, e aí já acabou com Caim e com Abel de uma vez. Então ele achou, pronto, acabou, acabei com a semente, não vai ter esse filho da mulher. E aí durante a história vão surgindo outras figuras, sempre com essa promessa, né, latente de que aquele poderia ser esse salvador da humanidade. Então, a gente vê também, por exemplo, Moisés, né? Lá para Abraão, Deus fala a profecia para Abraão, né? E diz que, olha, seus descendentes, eles vão ter que fugir para o Egito, eles vão ficar
400 anos no Egito e depois eles vão ser levados para a Terra Prometida. Então, quando dá esses 400 anos, Satanás já de olho, já esperando. Satanás vai lá na pessoa do faraó e manda matar, exterminar todo menino que nascesse. Lembram? Mas Deus sempre preserva aquela semente que seria a linhagem de Cristo ao longo da história, né? Então, Moisés é salvo ali, né? Que todo mundo conhece a história. Depois, quando Jesus nasce também, que os reis magos vão atrás de Herodes, né, para falar, olha, o rei nasceu, nós vimos os sinais. Herodes faz o quê? A mesma coisa. Manda exterminar todos os meninos que tivessem nascido ali até 2 anos de idade. Então, de novo, Satanás agindo na história para impedir que esse homem existisse. Tá? Encurtando a história, que não é novidade para ninguém, finalmente Jesus nasce. Um homem sem pecado, o homem perfeito. Em tudo ele foi tentado por Satanás, assim como nós somos, mas em tudo ele foi aprovado, certo? Agora, vamos conversar um pouco sobre a natureza de Jesus, que a gente escuta muita coisa, e eu sempre escutei isso, irmãos, e meu coração estava em paz, de repente a coisa bugou. Então, Jesus era totalmente Deus e totalmente homem? Vocês já ouviram isso? Estava em paz? Pois eu vim bagunçar. Jesus era totalmente Deus e totalmente homem? Então, já que ele era Deus, não seria muito mais fácil para ele vencer as tentações e obedecer tudo do que é para nós? Não sei, né? Já que ele era Deus, será que não seria muito mais fácil para ele passar pelo sofrimento da cruz? Né? Como que muitas vezes a gente pensa assim, mas também Jesus, né? Ele fez isso aqui, mas também Jesus, né? Não dá esse pensamento? Ele não era como eu, ele era Deus, né? Como que ele pode dizer que nós, réis mortais, faremos coisas maiores do que ele? Não é estranho? Se ele era Deus, nós não somos? Eu fico pensando, sabe? Minha filha esses dias me perguntou, né? Mãe, o que você acha mais importante? O Natal ou a Páscoa? Aí eu, na hora, falei, minha filha, sem sombra de dúvidas, é a Páscoa. Porque foi para esse momento que Jesus veio, né? Se ele não tivesse passado pela morte, pela ressurreição, não adiantaria nada ele ter vindo, né? Ia passar por aqui um mestre, um homem, né? Então, como hoje é exatamente o dia 14 de Nissan, o dia da celebração da Páscoa, nós vamos conversar mais, tentar entender melhor quem é esse Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. E como foi que ele consumou toda a justiça, como que ele cumpriu todos os princípios para a nossa redenção. Então, Jesus veio ao mundo como um homem, assim como eu e como você. A concepção dele foi sobrenatural, não foi? Por uma ação divina. Ele foi o filho da mulher que foi profetizado lá em Gênesis 3, mas a semente dele não veio de um homem, né? A semente dele é divina. Então, nós podemos pensar que ele tinha atributos divinos. Mas lá em Filipenses 2, 5, 8, Filipenses 2, de 5 a 8, está escrito que ele se esvaziou da sua natureza divina. Vamos ler essa palavra, ela é bem conhecida, mas para não sair isso da nossa cabeça. Filipenses 2, de 5 a 8. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, se ele tinha natureza divina, né? Eu acho que sim, ele se esvaziou dessa natureza divina.
Então, o que ele tinha de diferente de mim e de você? Se ele estava aqui como homem. Irmãos, ele tinha o Espírito Santo sobre ele. Sobre. Então, nós vemos o quê? Que o Espírito Santo desceu sobre Jesus no seu batismo em forma corpórea, né? Não quer dizer que foi uma pomba, não, gente. Quer dizer que ele desceu numa forma concreta, que dava para ver, como se fosse uma pomba. E ele desceu sobre Jesus em toda a sua plenitude. O que significa isso? Que ele tinha todo o poder, todos os dons do Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo, mas cada um numa medida. Uns curam, outros profetizam, outros têm palavras de sabedoria, outros têm palavras de conhecimento, uns têm revelações, outros interpretam sonhos, não é? E Jesus tinha a plenitude do Espírito sobre ele, né? Ele leu o profeta Isaías, lembra que ele fala: o Espírito do Senhor está sobre mim, ele me ungiu. Então, Jesus veio como homem morrer no nosso lugar. Como homem, ele morreu, como homem, ele ressuscitou. E assim nós herdamos a vida eterna. Certo? Até aí. Agora, olha aqui onde que eu encrenquei. Vamos ver essas passagens. Atos 13:30. Um pouquinho de paciência. Quem quiser abrindo aí. Atos 13:30. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Agora vamos ver Atos 2:24. Atos 2:24. Ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível que ele fosse retido por ela. Deus o ressuscitou. Atos 2:32. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Vamos ver agora Romanos 8. Romanos 8, de 11 a 17. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Esse mesmo que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal. Certo? Então, o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Pronto. Aí parece que eu vi um negócio que eu nunca tinha visto. Eu achava que, como Jesus não tinha pecado, quando ele chegou no inferno, ele não podia ficar lá, porque ele não tinha pecado. Mas aqui não está falando que Jesus ressuscitou? Não. Aqui está falando que ele foi ressuscitado, que Deus o ressuscitou. Então, quer dizer, Deus o tirou de lá. Não foi ele que saiu sozinho, ele não poderia sair sozinho. Então, agora nós vamos dividir uma viagem, que isso aqui ficou martelando na minha cabeça. Porque olha só, gente, se a vida de Jesus foi dada em resgate da nossa, ele não pecou, por isso ele foi aceito no lugar de toda a humanidade que pecou, certo? Então ele troca de lugar conosco. Como ele não pecou, então foi um homem só, sem pecado, que foi trocado pelo resto da humanidade que pecou. Mas se ele trocou de lugar conosco e nós fomos livres do inferno, da morte eterna, como então que ele não teve que ficar lá, no nosso lugar? Eu comecei a pensar, tipo assim, como que eu nunca tinha visto isso antes? Não é isso que é um resgate? Quando uma pessoa resgata a outra, ela não fica no lugar da outra? Para libertar quem devia ficar lá? Aí eu comecei a pensar nisso. Com qual legalidade que Cristo foi ressuscitado? Ele foi tirado de lá depois que ele foi entregue em resgate.
Será que foi por nepotismo? Vocês sabem o que é nepotismo? Nepotismo é assim, quando você protege quem é da sua família. Então, vamos supor, um político que tem um cargo, e aí ele dá o cargo para o filho, para a mulher, para os parentes, coloca os parentes no cargo. Então, será que foi assim que Deus pegou e falou assim, não, meu filho não. Meu filho querido mais de todos, ele não vai ficar lá. Vou tirar ele de lá, de jeito nenhum. Será que foi por causa da soberania de Deus? Ele pegou e resolveu, falou, não, eu faço as coisas do jeito que eu quiser. Então, não vou deixar meu filho ficar lá. Será que é porque Deus tem misericórdia de quem lhe aprover ter misericórdia? E você que é criatura não tem nada que ficar perguntando isso? Será? E eu fiquei com isso, sabe, assim, no meu espírito, me incomodando, porque isso fere o princípio da legalidade. Qualquer uma dessas hipóteses. Entendeu? E não é a cara de Deus, né, gente? Deus age certinho. Então, assim, eu tenho lutado com o anjo para receber essa revelação. E eu peço que vocês venham comigo para acessar esse entendimento. E é com muito temor, viu, que eu vou dividir isso aqui com vocês, porque até para mim isso veio assim como uma revelação muito grandiosa no meu espírito, sabe? Eu não sei se eu consigo transformar isso em palavras, né? E quando eu estava assim no meu secreto, né, pedindo para Deus, assim, eu preciso entender. Deus me deu uma palavra, que é Hebreus 5. Vamos lá em Hebreus 5. Por favor, abram aí. Hebreus 5, gente, é uma palavra complexa. Eu já passei por essa palavra aqui várias vezes e muitas coisas eu não entendia. Essa passagem aqui está explicando como que Jesus virou sumo sacerdote. Vamos ler primeiro, a partir do versículo 5. Assim também, Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. E agora, né? O negócio é complexo. Olha só. Vamos começar com isso aqui, olha. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Quando é que vocês se lembram do Pai ter dito isso para o Senhor Jesus? Pensem aí. Alguém pensou, no batismo. Deixa eu ver se alguém escreveu aqui. Tem um delay, né? Então, foi no batismo? Não. No batismo, ele disse, este é o meu filho amado em quem me comprazo. Quer dizer, este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Então alguém vai falar, foi na transfiguração, no Monte da Transfiguração, quando Jesus estava ali com Moisés, Elias, lembram? E uma voz do céu disse, este é o meu filho amado, a ele ouvi. Então isso me chamou a atenção, porque nos relatos dos evangelhos não tem essa fala de este é meu filho, tu és meu filho, eu hoje te gerei. E essa fala, ela está lá no Salmos 2. Vamos lá no Salmo 2. Salmo 2. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Irmãos, vamos pensar em nós. Nós somos gerados em espírito, certo? Nicodemos não tinha que nascer de novo?
também nós tivemos que nascer de novo, certo? Nós estávamos mortos e tivemos que nascer de novo. Então, Cristo, ele não foi simplesmente ressuscitado, mas ele foi o primeiro homem a ser gerado em espírito. Tá? Então, quando Deus diz isso aqui para o filho, ó, tu és meu filho, eu hoje te gerei, pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão, parece que ele está dando um prêmio para o filho no dia que ele nasce. Hoje você nasceu, e você nasceu como um campeão, você conquistou algo, e eu estou te dando as nações por herança. Certo? Então, desde Adão, o homem estava morto em espírito. Lembram que Adão era alma vivente? Então, ele habitava num corpo, e o espírito estava morto. Por isso é necessário nascer de novo do espírito. E nós nascemos de novo pela fé em Cristo, certo? Mas ele, Jesus, foi o primeiro dessa nova criação. O primeiro que foi gerado por Deus em espírito. O mesmo espírito que ressuscitou a Jesus dos mortos é o que habita em nós, certo? O mesmo espírito que ressuscitou a Jesus dos mortos. Então foi o Espírito Santo de Deus que gerou o Filho Jesus como primogênito da nova criação. Mas como? Então, nós vemos no Salmos 2 que nesse dia que o filho foi gerado, ele foi tratado como um campeão, quer dizer, ele conquistou algo, né? Agora, vamos continuar lendo, guarda essa informação, vamos continuar lendo Hebreus. Hebreus 5, 7. Olha que coisa interessante. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Para tudo. Então quer dizer que Jesus muito suplicou a Deus para ser livrado da morte e foi ouvido? Mas ele não morreu na cruz? Como que ele foi ouvido? Então, gente, meu coração até dispara. Isso aqui, provavelmente, eu imagino que tenha sido no Getsêmani, tá? Jesus aqui, ele estava clamando, orando, com súplicas, com gemidos, para vencer a morte espiritual. Porque ele podia, sim, ter ficado retido. Tá? Se Deus não considerasse a justiça completamente cumprida. Por isso ele clamava, para que o seu sacrifício fosse aceitável. Porque, gente, ele não estava pedindo para ser livrado da morte na cruz. Ele mesmo fala, eu sei que para isso eu vim. Então ele estava gerando, gemindo, clamando para ser livrado do quê? Da morte espiritual. Para cumprir toda a exigência dos princípios de Deus que não podiam ser quebrados. Certo? E tinha o risco dele não conseguir. E aqui fala que ele foi ouvido. Na minha tradução está escrito assim, ó, ele foi ouvido por causa da sua piedade. E eu já vi umas traduções escritas assim, ele foi ouvido por causa daquilo que temia. Olha como é louco esse negócio de tradução, muda totalmente o sentido. E aí eu fui no original, e essa palavra aqui que está traduzida como piedade, então ele foi ouvido por causa da sua piedade. Essa palavra aqui, que eu até anotei aqui o nome da palavra, eulabeia. Essa palavra significa temor, temor reverencial, tá? Temor divino, tá? Então, por causa do seu temor, ele foi ouvido. Aí, isso aqui me lembra, gente, na hora que eu estava lendo isso aqui, o Espírito Santo me lembrou da história de Abraão. Vamos lá, Gênesis 22, 12. Peraí. Gênesis 22, 12. Aqui nós estamos na história de Abraão, entregando o maior tesouro, a coisa que ele mais queria na vida, que ele esperou por sei quantas décadas, que foi Isaac, seu filho, né? Seu filho querido. E Deus pede para Abraão sacrificar o filho, entregar o filho.
E Abraão está entregando, ele já está com o punhal levantado para sacrificar o filho, e o anjo vem e segura e fala: não, Abraão, não faça isso. E aí o anjo diz: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Então, o que o Espírito Santo estava me mostrando aqui? Essa história, a história de Abraão entregando Isaac, é uma sombra dessa outra história que nós estamos vendo aqui, né? Do pai entregando o filho na cruz. É uma sombra. E nas duas está escrito que ele foi ouvido por causa do seu temor, né? Abraão foi ouvido, quer dizer, ele foi livrado de ter que passar por aquilo que ele mais temia, por causa do seu temor a Deus, né? E Jesus foi ouvido e foi livrado da morte por causa do seu temor. Ele foi ouvido por causa do seu temor. E aí a gente entende o que é temor a Deus. É o que esses homens estão nos revelando aqui. Temor a Deus significa amar a Deus sobre todas as coisas. Ele vem antes de qualquer outra coisa. Não tem nada, por mais precioso que seja para nós, que chegue aos pés do que Deus é para nós, né? Então o temor gera uma obediência que você não consegue nem explicar para uma pessoa racionalmente. A obediência a Deus, ela é antes de qualquer outra coisa. Esse é o temor. E é esse o temor que Jesus tinha, de entregar tudo, como Abraão teve o mesmo temor de entregar tudo. Por causa desse temor, ele foi ouvido, né? Por causa da sua obediência. Aí, olha só. Esse aqui é complicado. Eu sei que eu nunca tinha entendido isso, gente. Embora sendo filho, quer dizer, não foi porque ele era filho, tá? Apesar dele ser filho, não considerando-se que ele era filho, ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação. Meu Deus do céu. Aprendeu a obediência? Aí é outra coisa, que esse aprendeu aqui no original é como se fosse assim, aprendeu na prática, aprendeu no uso, aprendeu fazendo, né? Então é como se ele tivesse assim incorporado a obediência pelas coisas que sofreu. Quais as coisas que ele sofreu? A cruz. Então, a obediência dele na cruz, né? Que foi assim, como se ele tivesse aprendido, né? Vivido a obediência através da cruz. Eu vejo isso como se fosse assim: Satanás não teria nada mais para acusá-lo, porque a obediência dele foi toda revelada na cruz. E ele foi aperfeiçoado. Isso aqui, gente, eu não sei se vocês entendiam isso antes, eu entendi isso só agora. Tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação para todos que lhe obedecem. Como assim Jesus foi aperfeiçoado? Pelas coisas que sofreu. Como ele foi aperfeiçoado? Ele não era perfeito? Gente, ele foi aperfeiçoado, como é que eu digo? Legalmente. Ele se tornou um sacrifício perfeito, perfeitamente aceitável em relação à justiça exigida por Deus. Por tudo aquilo que ele sofreu, ele se tornou o cordeiro perfeitamente aceitável. O sacrifício perfeitamente aceitável. Não tinha nada nele que precisasse de ser aperfeiçoado. Era como um sacrifício, entendeu? Como legalmente aceitável. Pelo sofrimento da cruz, ele se tornou perfeitamente aceitável. E Deus se agradou disso. Isso é complicado, né, gente? Deus se agradou de ver o filho sofrendo? Vamos lá em Isaías 53, onde descreve todo o sofrimento dele, né? O sofrimento dele na cruz. Olhem ao versículo 10, Isaías 53, 10. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Ao Senhor agradou moê-lo.
Olha agora o versículo 11. O Senhor, né? O Senhor verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Então, o que está escrito aqui? Que a medida do sofrimento de Jesus na cruz agradou ao Pai, não no sentido de que o Senhor que Deus é sádico e gostou de ver o sofrimento, não. É como se tivesse cumprido a justiça. Aquilo agradou ao Pai, ao ponto do Senhor falar, basta, foi cumprido. Ele me agradou, ele fez o que precisava ser feito, certo? E aí eu fiquei pensando sobre esse sofrimento tão grande. Por que precisava desse sofrimento tão grande assim, né? É como se fosse assim, uma tortura, né? O sofrimento que ele passou como homem. Esse sofrimento foi muito maior do que o de qualquer outro ser humano, porque nós sabemos, né, que não foi somente o sofrimento físico, mas toda a carga espiritual. E a gente sabe que outras pessoas também já passaram por torturas, outros mártires cristãos, né, passaram, inclusive, por morte de cruz. Mas um dos aspectos, né, além de não estarem levando o pecado da humanidade sobre eles, esses mártires, gente, eles foram consolados pelo Espírito Santo. Vocês se lembram da história de Estevão, né? Que Estevão, enquanto estava sendo apedrejado, o céu se abriu e ele viu o Senhor Jesus assentado à direita do Pai. Então ele foi consolado por aquilo, a ponto dele nem ver mais, nem sentir o que estava acontecendo aqui, né? Então, assim, os mártires foram consolados pela presença do Espírito Santo. Mas o Senhor Jesus, ele passou por tudo totalmente sozinho. Inclusive, isso é um dos motivos de que os discípulos não poderiam estar ali com ele. Ele não teve consolo de ninguém. Ele passou por tudo totalmente sozinho. O Espírito Santo, nesse momento da cruz, ele saiu de sobre ele. E Deus, o Pai, o abandonou. Porque ele teve que passar pela morte espiritual no nosso lugar. Era desta morte que ele estava nos livrando. Certo? E a morte espiritual é a separação do Pai. Então, gente, eu fiquei pensando assim, esse sofrimento tão intenso é a prova incontestável de que não havia divindade em Cristo. Não havia divindade nele nesse momento. Ele se despiu totalmente de qualquer atributo divino. Como é que eu sei disso? Por quê? Olha só algumas coisas que ele fala. Lembra quando os discípulos perguntam para ele, Senhor, quando é o dia que o Senhor vai voltar? E ele fala assim, olha, o dia e a hora ninguém sabe, nem o filho, somente o Pai. Então aqui ele já está nos falando que ele não tinha atributos divinos, porque ele abriu mão da onisciência. É claro que hoje Jesus sabe exatamente o dia e a hora, mas quando ele estava aqui como homem, ele abriu mão da onisciência, certo? E outra coisa, Paulo faz questão de dizer que o único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo, homem, certo? Então, ele mediou a nossa reconciliação com Deus sendo homem, certo? Eu penso, assim, que nessa questão do sofrimento, tem um nível de tortura, de sofrimento, que a gente não consegue suportar, né? Vocês veem, né, nesses filmes, essas coisas de terrorista, que a pessoa chega num ponto que ela entrega tudo. Se é para falar uma coisa que é mentira, que não existe, ela fala o que é necessário para livrar daquele sofrimento. Porque é instintivo a gente se livrar da dor, né? E Jesus foi moído. E mesmo ele sendo moído como ele foi, não saiu nenhum pecado dele, né? E também não saiu nenhum poder divino ali para livrá-lo daquilo. Se ele tivesse suportado tudo isso como Deus, gente, com alguma facilidade por ser Deus, certamente Satanás teria acusado e ele não teria sido aprovado. Satanás estava ali esperando para condenar. Falar, aqui, roubou. Foi como Deus. Entendeu? Não tem como ter legalidade se ele tivesse usado qualquer atributo divino. Não teria legalidade.
Mas não houve nada que Satanás pudesse reclamar, pois foi totalmente como homem, certo? Isso para mim está assim, não tem como negar, tá? Foi como homem, única e exclusivamente como homem, que Jesus passou por tudo. E o sofrimento nesse nível prova que ele realmente não tinha pecado, né? Porque quem é que aguenta um sofrimento desse? Diz que ele foi transfigurado, nem aparência humana mais ele tinha. Em Isaías 53 fala. Quem suporta um sofrimento desse e vira e fala, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem? Lembra daquela história da laranja? De que se espremer laranja, sai laranja? Se espremer limão, sai limão? Se espremer Silvana num momento de muita dor, vai sair o quê? Raiva, vai sair reclamação. Mas dentro de Jesus não havia nenhum pecado. Por isso esse sofrimento foi necessário, para que o Pai se agradasse e para que o Pai falasse, basta, foi cumprido. Por isso que ele orou tanto, para quem eu podia livrar da morte espiritual, e foi ouvido. No Getsemane, eu imagino que ele estava gerando em espírito a sua vitória. Ele guerreava no plano espiritual para que todo o seu propósito fosse cumprido. Não era para ser livrado da cruz, era para vencer essa morte espiritual. Para que o seu sacrifício, esse seu trabalho, né, que está escrito em Isaías, o trabalho penoso, fosse aceito, né? E assim foi. O pai disse basta. Não basta porque é meu filho que está aqui, mas basta porque cumpriu a medida completa da justiça que era necessária. E aí, gente, Satanás foi pego desprevenido, porque ele não tinha entendido como que se daria essa justiça. E essa justiça foi feita por meio da justificação dos pecadores. Olha isso aqui também, isso é muito interessante, gente. Tudo eu acho muito interessante, né? Vamos ler Romanos 4, 25. Romanos 4. Romanos 4, 25. Está falando sobre Jesus, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Aqui tem outro problema de tradução. Tem algumas Bíblias que é traduzido esse por causa, ao invés de por causa, traduziram como para. E aí muda tudo, gente. Ó, Jesus foi entregue por causa das nossas transgressões, e ressuscitou para a nossa justificação, é uma coisa. Se for para a nossa justificação, o que aconteceu primeiro? A morte dele ou a nossa justificação? Se foi para a nossa justificação, quer dizer que primeiro ele morreu e depois nós fomos justificados. Só que no original é por causa, é uma causa, tá? É um advérbio de causa. Então, Jesus foi entregue por causa da... É a mesma palavra, inclusive. Jesus foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Se ele ressuscitou por causa da nossa justificação, o que aconteceu primeiro? A ressurreição ou a nossa justificação? Se ele ressuscitou por causa da nossa justificação, primeiro nós fomos justificados. Por causa da nossa justificação, ele foi ressuscitado. Olha que coisa, gente. Houve uma mudança de declaração legal sobre nós, certo? A justificação é isso, é mudar a declaração legal. Nós éramos declarados culpados, e aí nós passamos a ser declarados justos, certo? E vamos pensar, Jesus foi morto por causa da nossa justificação, porque o sofrimento dele agradou ao Pai, cumpriu toda a justiça. Então, o Pai, como juiz, muda a nossa declaração e fala, ok, Jesus foi entregue por eles, eles estão considerados justos. Olha só, quando nós fomos considerados justos, a morte não poderia mais reter o corpo de Jesus.
Porque o corpo dele não tinha pecado próprio. E o nosso pecado tinha sido pago com a sua morte espiritual. Entenderam? Vou repetir isso, que é difícil. Ele morre por nós, entrega, né, o espírito em troca do nosso espírito, a morte espiritual. Nós somos considerados justos, porque o Pai aceitou. Então, o que o corpo de Jesus está fazendo lá? Ele não trocou o corpo com o nosso corpo, tanto que a gente morre. Ele só trocou o espírito. Então, o corpo dele não poderia ficar lá, porque ele não tinha pecado próprio. E aí, nesse momento, ele é gerado em espírito, pelo Espírito Santo, como nós somos. Nós somos gerados pela fé em Cristo. E ele foi gerado por mérito, por obediência perfeita como homem. Ficou claro, gente? É difícil. Eu vou falar de novo. Jesus entrega o seu espírito em troca do nosso espírito que estava morto. Então, o Pai aceita o sacrifício perfeito dele e nos justifica. Muda a declaração legal sobre nós. Não somos mais culpados, mas justificados. Somos declarados justos. Estamos livres. Mas como Jesus nunca pecou, o seu corpo não poderia ser retido. Não poderia passar por corrupção. Lembra daquela passagem que fala: não permitirei que o meu santo veja corrupção? O corpo dele não poderia passar por corrupção. O Espírito de Jesus é dado para resgatar o nosso espírito morto em delitos e pecados. Mas vejam que os nossos corpos não foram resgatados. Não é verdade? Nós não passamos pela morte física? Então, Jesus nos resgatou da morte espiritual. Em Romanos 8:10, está escrito assim: se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito é vida por causa da justiça. Olha que lindo. Cristo está em nós, nosso espírito foi vivificado por causa da justiça que ele cumpriu, mas o corpo continua morto por causa do pecado, porque ele não entregou o corpo dele, certo? Então, o corpo dele não poderia ser tragado pela morte, porque não tinha pecado. E aí é nesse momento que acontece o maior milagre de todos, algo que Satanás não poderia saber, ninguém poderia suspeitar, que era a nova criação. Aleluia! A nova criação. Satanás não tinha entendido isso. E todo esse plano estava velado. Hoje nós entendemos, né, o mistério que esteve oculto por todas as gerações, mas que agora foi manifesto, que é Cristo em nós, a esperança da glória, a nova criação. E aí a fita é rebobinada até Adão. O novo Adão, que é Jesus, passa por um novo nascimento. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos é o que habita em nós, quer dizer, o Espírito ressuscita. O novo nascimento. E Jesus é o quê? O primogênito da nova criação. E aí nós entendemos Salmos 2, né? Salmos 2, vamos lá de novo, que é muito lindo isso. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão. Ele é o campeão, ele venceu, ele cumpriu toda a justiça, ele fez tudo o que precisava ser feito. E aí, o Espírito gera ele, e aí nasce o primeiro filho da nova criação, certo? E aí nós entendemos, em 1 Coríntios 15:45, o primeiro Adão era alma vivente, cadê o Espírito? E o segundo Adão, que é Cristo, é Espírito vivificante. Aleluia, gente. Ele nasceu em espírito e é o espírito que nos dá vida. E aí, voltando para Hebreus 5, ele é gerado em espírito e se torna sacerdote, certo? Olha só. Tendo sido aperfeiçoado como sacrifício, tornou-se o autor da salvação para todos os que lhe obedecem,
tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Que lindo, né, gente? E Melquisedeque, lá na história de Abraão, Melquisedeque chega e oferece o que para Abraão? Pão e vinho. Pão e vinho. Antevendo, né, a sombra do que Jesus se torna e hoje nos oferece essa ceia, o pão e o vinho, o corpo e o sangue dele entregue por nós, para que nós nascêssemos como nova criação, certo? Olha só, não só ele cumpre toda a justiça, o jeito que Jesus cumpriu toda a justiça é muito maior do que a gente percebe, gente. Eu acho que só quando a gente chegar lá, né, eu queria estar naquele caminho daquele povo de Emaús lá para entender toda a justiça que Jesus cumpriu. Do Gênesis ao Apocalipse ele cumpriu. Tudo que falava sobre ele, ele cumpriu. E ele é sacerdote hoje de Melquisedeque. Eu acho interessantíssimo isso, porque o sacerdote, se vocês forem ver lá em Levíticos, o sacerdote ele tinha uma roupa magnífica, né? Toda colorida, cheia de bordados, toda linda, com um chapéu, daquele chapéu de judeu, todo cheio de rococó, corococó lá. Só que quando a gente enxerga Jesus, quem já viu, teve alguma visão de Jesus, sabe. Ele aparece com aquela roupa branca de linho, aquela roupa simples, sem bordado, sem nada, roupa de linho branco. Que sacerdote é esse, gente? O sacerdote não tem aquela roupa linda, gloriosa? Por que Jesus sempre aparece com aquela roupa branca? Não é? Gente, Jesus está vestido com a roupa do Yom Kippur. Esse sacerdote que Jesus é hoje, é o sacerdote que faz expiação. É a roupa que o sacerdote usa no dia da expiação dos pecados. É assim que ele está hoje, tá? Fazendo expiação pelos pecados da humanidade. E o livro de Apocalipse é a história de como Jesus passa desse sacerdote que está vestido com essa roupa de linho, como é que ele vai passar a se tornar rei, né? Para ele não tem tempo, né, gente? Mas na história que a gente vive, no tempo cronológico, hoje ele está como sacerdote, fazendo expiação. E lá no final da história é que ele vai viver esse Salmo 2, que é: te darei as nações por herança, que ele vem como rei e tudo vai ser consumado, né? Jesus, então, ele cumpre todos os ofícios. Enquanto ele estava aqui entre nós, o ofício principal dele foi de profeta, né? Várias pessoas diziam: veja o que és profeta, certo? Hoje ele está como sacerdote. E no final da história, né, no milênio, quando o milênio se cumprir, ele vem como rei. Ele cumpre toda a justiça, todas as sombras, até as festas judaicas, né, que nós estávamos falando sobre as festas esses dias, ele cumpre todas. Vamos ver, por exemplo, a Páscoa, que nós estamos celebrando hoje. Na Páscoa, ele é o Cordeiro Pascal, né? Quando ele ressuscita no domingo, ele cumpre o quê? As primícias. As primícias deveriam ser entregues ao sacerdote no domingo, como oferta movida. Vocês se lembram disso? Então, ele é crucificado na sexta-feira, somente no domingo, que era o dia das primícias, ele ressuscita. Jesus é as primícias dos que dormem. Está escrito lá em 1 Coríntios 15, 20. E junto com Jesus, alguns mortos ressuscitaram. E esses mortos são apresentados diante de Deus como oferta de primícias, que são o quê? As primícias da ressurreição. Notem que tem um movimento na ressurreição, né? Então, Jesus leva esses primeiros que ressuscitaram como oferta movida. Ele cumpre tudo, cumpre todas as festas, todos os princípios. Olha outra coisa que interessante. Lembram quando ele ressuscita, que Maria Madalena vai ver a tumba vazia? E ela vai para abraçá-lo e ele fala: não, não me toque. Não me toque porque eu ainda não subi para o Pai. O que era isso? Isso era, gente, os pães asmos. Era o tempo da Páscoa, do dia 14 de Nissan,
7 dias, por 7 dias, não poderia ter contato com fermento, simbolizando o quê? Não poderia ter contato com pecado, né? Então, Jesus não poderia encostar em Maria Madalena, até que ele fosse e cumprisse toda a festa, né? Todo o princípio do pães asmos, certo? Olha que lindo. Passa uma semana, quando ele aparece para os discípulos reunidos, ele fala, Tomé, toca as minhas feridas. Por que antes não podia tocar e agora pode tocar? Porque passou o tempo dos pães asmos. Então é muito lindo, gente, é muito lindo. Jesus também cumpre o Pentecostes, né? O Pentecostes era 50 dias após a oferta das primícias, quer dizer, após esse dia da ressurreição, que era um domingo, 50 dias depois, num outro domingo, seria o Pentecostes, que era uma extensão da celebração das primícias, já era a festa da colheita. O primeiro Pentecostes que aconteceu foi a entrega da lei, dos 10 mandamentos. E o segundo Pentecostes foi a descida do Espírito Santo sobre nós, o poder do Espírito Santo. Porém, não como estava sobre Cristo, mas repartido. Por isso, as línguas repartidas, cada um com uma porção do Espírito Santo. Certo? E qual que é a próxima festa, gente? A próxima festa é trombetas. Trombetas é uma festa de festa, de celebração, de alegria. E ele vai cumprir. Então, a gente estudar sobre isso, sobre a legalidade, como Deus cumpre a legalidade, todos os princípios, ele não se desvia nem 1 milímetro. Satanás não tem nada para falar. Não pode mais nos acusar de nada, porque é Deus quem nos justifica. Dá, pelo menos para mim, me dá assim uma fé, minha fé aumenta muito, de que tudo que ele falou ele vai cumprir, tintim por tintim. E agora nós estamos esperando que da festa das trombetas, a trombeta soará, certo? E o que vai acontecer? Nós vamos ser levados, né, ser arrebatados até os céus. E aí vai começar a grande festa, que é a festa das trombetas, né? O nosso encontro com o noivo, as bodas do cordeiro, isso vai acontecer. É a próxima coisa que está no calendário de Deus. É a festa das trombetas. Depois de trombeta vem o quê? Vem o Yom Kippur, que é a expiação. A expiação, isso aqui é um dos argumentos para a gente acreditar no pré-tribulacionismo, né? Pré-tribulacionismo. Porque a expiação vem depois de trombetas. Então, quer dizer, nós vamos ser arrebatados antes da grande tribulação. A expiação simboliza a grande tribulação. Então, primeiro trombetas, depois Yom Kippur. E no final de tudo, tabernáculo, que é a consumação de todas as coisas, nós habitando com Deus para sempre. Tudo isso vai se cumprir. Não tem como não se cumprir. E eu falo isso com toda certeza por causa do princípio da legalidade. Outra coisa, por isso hoje nós somos como Jesus é. Por que nós somos hoje como ele é? Porque nós somos nova criatura, assim como ele é, ressurreto dentre os mortos, com o corpo transformado, com o espírito dentro dele, gerado em espírito, assim somos nós, da mesma natureza dele. Não podíamos ser como ele era, porque nós fomos gerados em espírito, somos novas criaturas, como ele foi o primeiro, as primícias, né, da nova criação. Por isso ele diz que nós faremos coisas ainda maiores do que as que ele fez. Por quê? Jesus tinha a plenitude do Espírito sobre ele, mas nós temos o Espírito Santo dentro de nós e sobre nós, né? Embora nós não tenhamos a plenitude do Espírito sobre cada um de nós temos a plenitude do Espírito em conjunto, como corpo, como igreja. Mas hoje nós temos o Espírito dentro de nós. O mesmo Espírito que ressuscitou o Senhor Jesus está dentro de nós. Por isso ele diz que nós teríamos capacidade de fazer coisas até maiores dos que as que ele fez como homem, com o Espírito sobre ele, né? Então, irmãos, nós entendermos a ressurreição
é crucial para nós entendermos quem nós somos nele. O que foi que ele conquistou por nós, como homem, né? Entender a legalidade da ressurreição nos faz entender quem é o nosso Deus, magnífico, soberano, totalmente fiel a si mesmo e aos seus princípios. Se ele disse que fará, é porque ele fará. Se ele disse que nós somos ou que nós temos, é porque nós somos realmente, nós temos realmente o que ele diz. Ele não livrou seu próprio filho por ser filho, mas por ter cumprido toda a justiça no nosso lugar. Ele é o nosso Cordeiro Pascal. Ele é o nosso descanso. Ele é o nosso Shabat. Ele é o nosso campeão. Ele é espírito vivificante, espírito que dá vida aos nossos espíritos. Ele nos faz participante da natureza divina, da nova criação. Por isso, quando ele é crucificado, a terra treme, o véu se rasga, os túmulos se abrem, mas os mortos não ressuscitam até que ele ressuscite primeiro, porque ele é o espírito que é vivificante. Imagina, gente, os túmulos se abriram e os mortos não saíram, até que ele saísse como primícia e vivificasse os outros. Por causa do que ele fez, nós não somos simples homens. Nós somos seres divinos vivendo aqui na Terra. E nós estamos aqui para cumprir um propósito, para sermos parceiros dele na geração de muitos outros filhos para o Pai. Estamos aqui agora com este propósito, em parceria com ele. Ele levou sobre o seu corpo todo o sofrimento, todas as doenças, todas as limitações que os nossos corpos mortais estariam sujeitos, para nos dar o quê? Direito à saúde plena, à vida abundante, aqui e agora. Temos que saber qual é o nosso direito legal, é dentro da lei. E hoje, no dia da Páscoa, nós vamos nos apossar de toda a nossa herança conquistada por Cristo. E vamos celebrá-lo até que ele venha de novo, gente. Maranata, vem, Senhor Jesus. Era isso que eu tinha para falar. Quero ver o chat aqui, o que vocês estão falando, mas parece que tem tanta coisa. Vamos ver aqui. Gente, é coisa demais. Ai, meu Deus. Acho que nós vamos ter que conversar no grupo. Deixa eu ver aqui. Dúvidas. Por isso a salvação, Regis, por isso a salvação tinha que ser por um homem. Então Jesus tinha que encarnar como homem e ser o mediador nosso diante de Deus. Gente, se não tivesse sido unicamente como homem, não tinha cumprido toda a justiça, porque Satanás ia ficar acusando. Ele ia falar, não foi como um homem, desse jeito, como eu várias vezes pensava. Falava, também, né, gente, tinha que ser Jesus, né? Eu não vou conseguir fazer isso, só Jesus. E não foi como um homem. Júlio, Jesus veio salvar o espírito do homem. O homem é um ser espiritual, tem uma alma e mora em um corpo. Deus é espírito, o reino de Deus é espiritual. Amém. Ele era Deus, Marilza, mas veio nesta terra como homem, sim. Júlio, Jesus era só homem, Cristo que era ungido de Deus. Jesus Cristo ungido de Deus. Jesus recebeu o Espírito de Deus após o batismo nas águas, sim. Muito boa explicação. Regis, morte espiritual primeiro, correto? Tinha que ficar fora do reino, fora do Éden. Só tem acesso lá quem for vivo espiritualmente. Por isso não poderia comer a árvore da vida. Isso aqui eu não estou entendendo, Regis. Você está falando de Jesus? Sim, né? Se ele morreu por nós, ele tinha que ficar lá. Não foi? Tinha. Só que como... Isso que veio a minha compreensão, gente. Não sei se vocês estão concordando. Como o corpo dele não poderia ficar lá, porque não tinha pecado, não tinha legalidade do corpo dele ficar. E ele cumpriu toda a justiça no nosso lugar. Nós fomos justificados, cumpriu tudo, fomos justificados. A ressurreição é uma prova de que nós fomos justificados. Por causa da nossa justificação, ele ressurgiu, quer dizer, cumpriu toda a justiça, foi aceito.
E aí, ele é renascido dentre os mortos. Ele é gerado em espírito. Né? Como se fosse assim, o que deveria ter sido feito com Adão. Né? Adão morreu em espírito. E aí a fita é rebobinada com Jesus e é renascido em espírito o homem. Né? Que mais? Flávia, Abraão, quando foi resgatar seu sobrinho, não ficou lá, não. Ixi, Flávia, não entendi a sua pergunta. Abraão, quando foi resgatar seu sobrinho, não ficou lá, não. Então, não entendi. Abraão foi resgatar o sobrinho? Não, ele pediu para Deus tirar, não foi? Ele não fez uma troca com Deus. Jesus fez uma troca. Ele se entregou no nosso lugar. Abraão não se entregou no lugar de Ló. Né? Ele pediu a Deus que o livrasse. Pelo menos é isso que eu estou entendendo, Flávia. Depois a gente pode entender melhor a sua dúvida, que eu não compreendi. Júlio, é verdade. Se Abraão não tivesse entregue a Isaac, Deus não poderia ter entregue a Jesus. Como tipo, né, Júlio? Abraão cumpriu a tipologia, né? Isaac foi entregue como Jesus foi entregue. Ana, temor é como uma obediência reverente em amor. Isso mesmo. Júlio, Jesus veio de Abraão e a justiça da fé de Abraão fez com que Jesus pudesse pagar o preço. Justiça de Abraão. O que mais? Que palavra? Se espremer, Silvana, vai sair determinação, intrepidez. Ai, Júlio. Estava em cirurgia, vou comer. Priscila. Oi, Pri. Graça e paz. Pastor, nem judeu nem gentil, mas uma nova criação, a nação santa, povo adquirido, cidadania celestial, povo santo. Nós, na fita. Ó, Júlio, se pregar essa palavra lá em Israel, vai converter todo tipo de judeu. Ai, ai. Flávia, sim, assim vi Jesus abraçado com a magnólia, com esse vestido branco. Exatamente, Flávia. Eu também já vi Jesus. Eu já tive essa visão, com o vestido branco. Não é doido? Ele está até hoje lá, esperando cumprir essa, como é que fala? Dispensação, né? Espiando os pecados, para depois vir a próxima dispensação para ele se tornar rei. A Ana diz que está com vontade de aceitar Jesus de novo. Ai, meu Deus. Ô, Ana, deixa de besteira. Ixi, gente, sai do chat. Espera aí. O que eu fiz aqui? Consegui sair do chat. Tava indo bem, né? Irmãos, então é isso. Esse assunto realmente, assim, meu espírito fica assim, é muito apaixonante, né? Eu espero que, sim, seja inspiração para vocês e que a partir disso aqui, muita coisa brote, porque é a cruz, né, gente? É a cruz que é o centro de tudo. E quanto mais a gente se aproxima da cruz, mais coisa a gente vai percebendo, né? Que vocês tenham um dia excelente. De novo, muitos parabéns aos aniversariantes, Pastor José e Guadalupe, que sejam muito abençoados e que nós tenhamos todos um dia na presença do Senhor. Viu? Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau.